Hoje eu decidi unir dois assuntos que não tem muito a ver, mas que eu gosto muito. O primeiro é Fórmula 1 e o segundo é Olimpíadas. Não tem muito a ver, né? Esporte a motor com Jogos Olímpicos, mas eu fiquei aqui numa viagem, fiquei pensando qual seria o quadro de medalhas se a Fórmula 1 fizesse parte das Olimpíadas. Qual país teria mais medalhas? Qual que você acha que seria a posição do Brasil? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Lucas Kenji, por aqui o assunto é esporte. Então se você gosta disso, não perde tempo não, já se inscreve no canal, também badala o sino. Assim você não perde nenhuma novidade, eu sempre trago curiosidade, história, análise por aqui. Então se você gosta de esporte, vem comigo, vamos aumentar essa comunidade em relação ao esporte, tá bom? Então hoje, como eu disse, o nosso assunto é Fórmula 1. Eu gosto muito de automobilismo e decidi unir essas coisas que não tem muito a ver, né? Porque esportes a motor, você sabe, não fazem parte do calendário olímpico, mas eu fiz essa brincadeira assim muito louca, mas deu uma curiosidade legal aqui que eu vou trazer para vocês alguns dados. Antes de trazer as primeiras posições, vou falar sobre algumas curiosidades que eu encontrei aqui nessa lista. E o primeiro dado interessante que eu quero contar para vocês é que 19 países estão representados nesse quadro de medalhas hipotético aí, um quadro de medalhas dos sonhos. Só que 5 desses países não teriam nenhum piloto como vencedor da medalha de ouro, não temos nenhum piloto que ganhou o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Daí eu tô falando de Suécia, Suíça, Bélgica, Colômbia e Holanda. Só que todos os outros países aí conseguiram pelo menos uma medalhinha de ouro. São 14 países que conseguiram, que tem pilotos que foram campeões da Fórmula 1. E outra curiosidade é que quase todos os continentes estão aqui representados nesse quadro de medalhas. A exceção é a Ásia, e lógico a Antártida, mas a Ásia não tem nenhum representante, o que é curioso, justamente porque também seria um oposto ao que a gente vê no quadro de medalhas, né, dos Jogos Olímpicos. A China é uma grande potência mundial e não temos representantes de nenhum país asiático. Aliás, se a gente for falar de outra potência, os Estados Unidos só teriam 2 medalhas, com o Mario Andretti e o Phil Hill. Lógico que os Estados Unidos têm uma cultura muito forte em relação ao automobilismo, só que a cultura deles é mais própria de algumas competições domésticas. Então a NASCAR, por exemplo, a Fórmula Indy, tudo bem que tem pilotos de outros locais, pilotos estrangeiros, mas são competições muito próprias dos Estados Unidos. E aí eu falei dessa representatividade de vários continentes, até mesmo a África tem um representante que foi campeão mundial, que é o Jody Scheckter. Aliás, ele foi campeão, o último campeão da Ferrari antes da dinastia do Michael Schumacher. A gente tem campeão na Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia tem uma cultura automobilística muito grande, também uma tradição muito forte na Fórmula 1, além, é claro, da Europa, que aí domina realmente essa parte da Fórmula 1, o berço da Fórmula 1 é europeu, e também a América, né? Falei dos Estados Unidos lá na parte de cima, mais embaixo temos Brasil e Argentina, que tem campeões, tem uma representatividade muito forte, e além deles, o único país da América do Sul que também está nesse quadro é a Colômbia. As 2 medalhas da Colômbia viriam do Juan Pablo Montoya. E avançando um pouquinho no nosso quadro de medalhas, uma curiosidade é que em alguns países só há uma representatividade mais forte aqui nesse ranking por conta de apenas um piloto. Então a Espanha, por exemplo, ficou na 10ª colocação desse quadro de medalhas. Seriam 2 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Todas elas seriam conquistadas pelo Fernando Alonso. Logo acima nessa posição, na 9ª posição, viria a Itália. Sim, a Itália eu achei, gente, que estaria numa posição mais alta, né? Por conta da tradição italiana automobilística. No começo da Fórmula 1, a Itália era muito presente. Aliás, o primeiro campeão da Fórmula 1 em 1950 foi o Nino Farina, um italiano. Só que a Itália teve uma presença grande no começo da Fórmula 1, depois tiveram, claro, outros nomes, mas sem grande relevância para ganhar o título da temporada da Fórmula 1, por isso que a Itália ficou apenas na 9ª colocação. Subindo no nosso ranking temos a Finlândia na 8ª colocação com 4 medalhas de ouro. Aliás, agora a gente chega em vários países que tem 4 medalhas de ouro. A Finlândia, a Austrália seria a 7ª colocada, a Áustria também viria aí nessa turminha com 4 medalhas, a maior parte, lógico, do Niki Lauda, um gigante, uma lenda da Fórmula 1, e a França teria também
4 medalhas de ouro, todas elas do Alain Prost. Eu citei o exemplo da Espanha, né, representada exclusivamente pelo Fernando Alonso. No quesito medalha de ouro, a França também só tem grande força por conta do Alain Prost. E ele também conquistou muitas medalhas de prata. Ele foi muitas vezes vice-campeão da Fórmula 1, 4 vezes. Agora sim, chegando lá na parte de cima, quase no topo do nosso pódio, a quarta posição é da Argentina. Teve um dos maiores pilotos de todos os tempos, estou falando do Juan Manuel Fangio. Falei sobre a Itália, né, sobre o começo da Fórmula 1 na década de 50, e quem dominou muito também foi o Juan Manuel Fangio, pentacampeão. A Argentina tem uma tradição muito forte no automobilismo, muito por conta dessa lenda que conquistou 5 títulos da Fórmula 1, 4 vice-campeonatos, então o Fangio sempre estava lá em cima nas cabeças. E agora sim a gente chega no nosso pódio, mas eu não falei do Brasil, né? Será que o Brasil tá nesse pódio ou ficou lá embaixo pelas tabelas? É claro que o Brasil está bem representado, ficaria na terceira colocação desse nosso quadro de medalhas, com 8 medalhas de ouro, 22 no total. Essas 8 medalhas seriam 3 do Ayrton Senna, 3 do Nelson Piquet e 2 do Emerson Fittipaldi. Para trazer mais um detalhe, já que a gente está falando de Brasil, começando pelas medalhas de bronze, o Nelson Piquet teria 2, sendo que em 1990 ele ficou na terceira colocação empatado com o Gerhard Berger, que é o austríaco. O Barrichello teria 2, o Ayrton Senna 1 em 87 e o Felipe Massa 1 em 2006. Prata seriam 2 do Emerson Fittipaldi, 2 do Ayrton Senna, 2 do Barrichello, uma do Piquet e uma do Massa. E aí, a medalha de ouro eu falei, né? O Emerson Fittipaldi abriu o caminho para o Brasil na Fórmula 1 na década de 70, conquistou 2 títulos em 72 e 74. Daí a gente teve na década de 80 uma dualidade entre Nelson Piquet e Ayrton Senna. Piquet campeão em 81, 83 e 87, Senna campeão em 88, 90 e 91. Mas e a primeira colocação desse quadro de medalhas? Fica com quem, hein? Muita gente talvez poderia imaginar que fosse a Alemanha, e estaria também na briga o Reino Unido, pois o campeão é o Reino Unido. Eu lembro também que no caso das Olimpíadas o Reino Unido é junto, né? Não tem aquela separação por países, os países que compõem a Grã-Bretanha, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, Inglaterra, não, é todo mundo junto. Isso inclusive ajuda a fortalecer o Reino Unido nesse quadro de medalhas. O Jack Stewart, por exemplo, tricampeão da Fórmula 1, era escocês, então ajudou aqui a compor o Reino Unido com 20 medalhas de ouro, 23 de prata e 15 de bronze. Olha só como o Reino Unido é forte na Fórmula 1. E a Alemanha viria na segunda colocação, só que com 12 medalhas de ouro, sendo que 7 do Michael Schumacher, né? Uma participação muito grande. E a Alemanha teria ainda 9 de prata e 5 de bronze. E agora, quero saber sua opinião. O que você achou dessa curiosidade? Muito louca, muito inútil ou não? Você gostou? Olha, eu aprendi bastante coisa, principalmente sobre a história da Fórmula 1, o desempenho de cada piloto, os países também que tem mais representatividade. Mas quero saber agora o que você acha sobre isso. Quer mais de algumas ideias loucas? Eu vou trazendo aqui no canal, tá bom? Comenta aí, eu sempre estou de olho. Não esquece de deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares, tá bom? Forte abraço, até a próxima!